Todos bem-vindos ao canal. Bem, e ao uso de IA na convenção do PL. Foi favorável ao Bolsonaro porque foi a maneira correta, afinal de contas, não era pré-campanha, então aquela questão envolvendo que seria deepfake em campanha, não era, foi vídeo, não foi vídeo publicitário, foi vídeo ali para a convenção, algo mais interno, só que acabou veiculando, então não tinha como campanha do Flávio Bolsonaro de nenhuma forma com isso. Mas não é o que a corja da gosta de falar. Tanto que saiu na coluna da Bela Megali na Globo, falando basicamente, falando que o STF se prepara para agir caso de vídeo de Bolsonaro com IA não seja punido pelo TSE. Então, é basicamente o resultado daquela conversa que o Lula teve com o Moraes, o cafezinho, como foi dito. Pois o Lula tem um certo medo de perder, e isso é evidenciado de fato com essas ações do PT. Tá aqui. Ministros do STF já sinalizaram interlocutores que devem entrar em cena caso o vídeo de Jair Bolsonaro, produzido com inteligência artificial, exibido na convenção, lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência não seja punido. Avaliação de 3 magistrados em conversa com a coluna. Quem deve ser? Provavelmente eu acho que eu voto na Trindade do Mal, conhecida como o Rocambole dos Infernos, o Ministro Cabeça de Ovo e o Boca de Sapo. Provavelmente são os três. É que a manifestação do presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, que o uso da inteligência artificial é lícito desde que não prejudique alguém, pode abrir precedentes perigosos. Segundo os magistrados, se não houver punição aplicada pelo TSE, Cássio fará um libera geral para o uso de ferramenta, que precisará ser limitado pelo Supremo. Ou seja, o Alexandre de Moraes está basicamente defendendo um TSE paralelo. Eles consideram certo que o tema chegará à corte por meio de alguma reclamação. Ministros do STF e também do TSE, ouvidos pela coluna, apontam que o uso sistemático de materiais produzidos com IA envolvendo a figura de Jair Bolsonaro pode inclusive configurar abuso de poder, com possibilidade de cassação da chapa. Avaliam, porém, que o vídeo isolado da convenção oficializou Flávio Bolsonaro como candidato não tem esse potencial. Pelo menos fala isso. Esses membros do STF ponderam, no entanto, que o ideal seria o próprio TSE aplicar punições cabíveis com a resolução já estabelecida, inclusive na presidência Cássio Nunes Marques. Para ele, está claro que o material é deepfake. Técnica que permite alterar vídeos ou fotos com auxílio de inteligência artificial, que é proibida pela Justiça Eleitoral durante o pleito. Repetindo, não estamos em período de campanha, ainda não começou. Então, só por isso, essa deepfake do Jair Bolsonaro não seria punível. Integrantes da campanha de Flávio, entretanto, acreditam que existe possibilidade de Nunes Marques não enquadrar o material como deepfake, correto, e manter a legalidade do uso. Eles apontam que, nesse cenário, o STF será provocado e terá a palavra final sobre o tema. E sabemos como o STF é amiguinha do Lula, porque sabe que, caso o Lula não seja eleito, eles são ferrados. Afinal de contas, quem muito salvou o STF foi, inclusive, o Lula. Afinal de contas, foi o Lula quem foi lá implorar ao máximo, fazer toda uma campanha para conseguir tirar a Lei Magnitsky do Alexandre de Moraes. Então, e ele sabe, o Alexandre de Moraes sabe, o Gilmar Mendes sabe, até o Dino sabe, que se o Flávio foi eleito, eles estão ferrados. Porque afinal de contas, eles fizeram muita merda nesses últimos 4 anos. E o Flávio vai em cima deles. Inclusive, ele pode até. Eu acredito que pode ter chance, inclusive, de uma nova lei Magnitsky. E dessa forma. Só que dessa vez não vai ter o apoio ou a força do Lula para retirar. Então, eles são ferrados. E mesmo que o Lula ganhe, sinceramente, eles não
não estão assim tão seguros de uma salvação. E sobre esse uso do deepfake, teve uma questão interessante. Colocar aqui. Bolsonaros de A que fazem campanha até contra Flávio nas redes sociais nessa eleição. Depois daquele vídeo, teve uma verdadeira onda de deepfakes com vários vídeos do Bolsonaro, inclusive fazendo campanha contra o Flávio, o que foi engraçado. Tá aqui. Gente, está difícil, diz Bolsonaro, chorando no vídeo. Peço que apertem na cruz abaixo da minha foto e me ajudem a ganhar essa eleição. Tá aqui algumas imagens, tudo aqui de IA. Em outro, ex-presidente aparece ao lado do filho, Flávio Bolsonaro, candidato à presidência pelo PL, fazendo coro em um pedido de apoio. Vamos mostrar nossa força e vencer ainda no primeiro turno. Bomba, diz Bolsonaro. Eu acabo de receber um alvará de liberdade para minha candidatura. Então, se você me apoia, aperta todos os botões ao lado e mande esse vídeo para 3 amigos. Tá aqui, são esses 3 vídeos que saiu. Começou a ter essa onda de deepfake. Um Bolsonaro de A foi usado pelo próprio Flávio Bolsonaro, aqui relembrando o caso. Aqui. Mas além da convenção do PL, a BBC News também encontrou pelo menos uma dezena de vídeos nas redes sociais que Bolsonaro de IA faz pedido de apoio ao filho. Há uma celebração por um falso. Não vamos deixar o PT acabar com o Brasil, fala um dos vídeos. E por que o Lula, essa corja, está toda tentando ao máximo censurar a imagem do Flávio? Ou, e por que o Lula e a coligação PT-STF está tentando ao máximo prejudicar a a veiculação da imagem do Jair? Porque tá vendo que o Jair não tá morto. Continua fazendo bastante sucesso. Continua tendo grande apoio. Porque a ideia desse pessoal da coligação PT-STF era que, primeiro, nós derrotamos o Bolsonaro, nós, como disse o Barroso, derrotamos o Bolsonaro e deixei daqui o Bolsonaro perdendo, ia perder também todo o apoio federal, que eles falavam que existia uma rede de produção de conteúdos ligado ao governo federal, que se abre e tudo mais. Quando abriram lá, fizeram toda a pesquisa, nunca existiu tal. Ao contrário do Lula, que de fato ele criou um todo um esquema de patrocínio para falar bem do governo. E, após isso, falaram: não, vamos prender, porque se prender, vão ver que ele estava errado. É resultado. Armaram aquele julgamento show, relâmpago, atropelaram várias fases do processo para condenar, vamos condenar, vamos condenar, temos que condenar, temos que condenar. Acabaram condenando, mas aquilo. Uma análise mais fria chama atenção, afinal de contas, vale falar que esse julgamento é apontado várias falhas, inclusive por juristas no mundo todo, afinal de contas, nós temos o caso lá da Zambelli, na Itália, que foi vista como perseguição e nem foi levada à frente. Nós tivemos também o caso do Figueiredo, lá nos Estados Unidos, que também viram que tinha perseguição. Nós tivemos o caso, não estou lembrando o nome dele aqui agora, mas tivemos casos semelhantes na Espanha e na Alemanha, até no Reino Unido, sobre isso. Está aqui falando. A resolução de justiça eleitoral estabelece regras para propagandas eleitorais, veda expressamente o uso de deepfakes. Mas a vedação está muito clara e objetiva. Quando se fala de propaganda eleitoral, não pode e ponto. A questão é que no momento estamos fora do período de propaganda. A resolução do TSE realmente está complicada. E acho que gera dúvidas na fase pré-campanha. Avalia Rolo, que foi o advogado Alberto Rolo, mestre da PUC, que falou sobre isso. Já na avaliação Fernando Neisser, professor de Direito Eleitoral, não há dúvida de que quem está produzindo a campanha de vídeo deepfake no contexto eleitoral já estão cometendo ilegalidades. A jurisprudência firmada, bastante tempo, que diz todas as regras formais de propaganda. Aqui é ele utilizando, puxando o saco anti-Bolsonaro apenas para sair da lei para poder atacar o Bolsonaro. Só para deixar claro, esse Fernando Neisser faz parte daquele grupo Prerrogativas, que
Foi um grupo formado por alguns advogados que ficaram famosos por defender o Lula, enviar vários pareceres e que receberam os correios como pagamento. Tá aí o motivo dele falar isso. E esse uso é tão interessante que está aqui. Deputado aciona a TSE para impedir que Flávio use vídeo de Milei. Que tivemos lá durante a convenção do PL, o Milei falando em apoio do Flávio. Não tinha nada de errado, não tem nada. Aqui no documento, a deputada petista afirmou que o presidenciável concorreu em crime eleitoral ao permitir ou deixar de coibir participação em discurso estrangeiro sem gozo de direitos políticos no país em atividade partidária. Segundo Paula Nunes, a presença de Milei na convenção. No documento, a deputada afirmou que o presidenciável concorreu em crime eleitoral ao permitir ou deixar de coibir participação em discurso estrangeiro sem gozo de direitos políticos e em atividade partidária. Basicamente está reclamando porque o Milei deu apoio ao Flávio Bolsonaro e não ao Lula. Eu duvido que teria qualquer representação desse tipo, qualquer coisa se, sei lá, o Xi Jinping tivesse pedido apoio ao Lula. Porque, sinceramente, eu nem sei. Não. Eu não consigo lembrar assim, de nenhum nome interessante que apoiaria o Lula internacionalmente. Segundo Paula Nunes, a presença de Milei na convenção não se tratou de uma mera presença coadjuvante. Simples saudação, aceno de apoio, agora oficial, ao candidato PL, mas sim o de verdadeiro e longo discurso, de exatos 27 minutos, 40 segundos. A atividade partidária foi um verdadeiro show de horrores e ilegalidades. Isso daqui é chorando. E isso é tão interessante que e a campanha de Lula já falou sobre isso também. Tá aqui, ó. Campanha de Lula se anima com palanque internacional de Flávio. Petistas avaliam que o alinhamento do senador com líderes de extrema direita pode afastar independentes e beneficiar o presidente. É aquilo. É a maneira que se porta. Afinal de contas, para a corja PT, tudo que não é favorável a eles é extrema-direita. Centro-esquerda é extrema-direita. Centro é extrema-direita. Direita também é extrema-direita. Tanto que colocaram até partido de centro falando que era extrema-direita. O resumo. A campanha de Lula avalia que o alinhamento de Flávio com líderes como Milei e posturas radicais são um tiro no pé, podendo ampliar a vantagem petista. A participação de Milei na convenção do PL é vista como um fator para afastar eleitores moderados, apesar do entusiasmo bolsonarismo. Isso é tão interessante que prejudica tanto, mas tanto, mas tanta imagem que estão tentando censurar o discurso do Milei e o apoio lá na convenção, como eu falei anteriormente. E por fim podemos falar, será que essa intervenção do Moraes e da coligação PT-STF de tentar ao máximo censurar o Bolsonaro, coibir a imagem, olha, tem grandes chances, inclusive, de a própria imagem do Bolsonaro ser proibida durante as eleições. Eu não retiro essa possibilidade. Mas saiu isso daqui. Moraes tenta tirar Bolsonaro do debate político, mas dá tudo errado, chamando Moraes de ingênuo por conta disso. Leonardo Barreto, da consultoria Think Policy, em entrevista a William Vac, da CNN, avalia que Alexandre de Moraes, ao tentar retirar Jair Bolsonaro do centro do debate, acaba obtendo o efeito contrário, ampliando sua presença no cenário eleitoral. De fato, perceba bem que o fato de o Moraes tentar ao máximo retirar a imagem do Bolsonaro só gerou principalmente o pessoal procurando mais coisas de Bolsonaro. Então, de fato, não foi tão eficaz e, inclusive, beneficiou muito o Bolsonaro em alguns pontos. Barreto considera que Moraes desempenha um papel um pouco ingênuo e lembra que em 2022 o ministro teve forte interferência na eleição, seguindo a linha de Gilmar Mendes de atuação ativa do judiciário para conter radicalismos. É a chamada o intervencionismo jurídico, afinal de contas, o Gilmar Mendes se notabilizou de fazer decisões sem ser chamado, sem ser instigado, tô nem aí. Ó, nós sabemos toda a questão do mandamento do Gilmar Mendes.
E Moraes também. Afinal de contas, o Moraes agiu, segundo sua cabeça, basicamente inventando coisas para atacar o Bolsonaro nas últimas eleições. Barreto aponta que agora o cenário é diferente, com avanço tecnológico, uma direita mais preparada e pressão externa, especialmente dos Estados Unidos, que dificulta a repetição do papel de 2022. Seu objetivo era eliminar Bolsonaro do processo político, Moraes estaria conseguindo o oposto, já que o ex-presidente permanece no centro do debate. Além disso, Moraes já não conta com o mesmo apoio judiciário de 2022. Sua tentativa de controle antecipado do TSE foi criticado como maluquice, que foi o que eu falei do Moraes tentar criar uma espécie de TSE paralelo. Dessa forma, a atuação de Moraes, segundo Barreto, fortalece Bolsonaro politicamente em vez de enfraquecê-lo. Então é isso. Os jornalistas apontam, essas apurações jornalísticas indicam que os ministros do STF estariam avaliando intervir no debate e uso de inteligência artificial. Teve a posição adotada por Cássio Nunes Marques, do TSE, sustentando que o uso de ferramentas sintéticas em convenções partidárias não constitui violação direta das regras de propaganda eleitoral, se não houver a intenção de enganar o eleitor. E teve também toda essa questão ao máximo de tentar calar o Bolsonaro. Afinal de contas, nós tivemos ações judiciais movidas por parlamentares da base governista, tentando restringir a vinculação de vídeo de apoio do presidente argentino Javier Milei à candidatura de Flávio Bolsonaro. Apoio esse que inicialmente foi visto como uma forma de beneficiar o Lula. Mas, conforme isso foi passando, falou, não, é melhor censurar que não está dando certo. E nós podemos considerar essas movimentações judiciais e midiáticas basicamente para tentar influenciar os partidos do centro, como União Brasil, PP, republicanos, pois, afinal de contas, vai ficar muito essa imagem. Ó, estamos censurando o Bolsonaro, vocês vão apoiar ele? A gente vai cair em cima de vocês também. Ok, era isso. Curta, comentem, compartilhem e até a próxima.